Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Pedro. Eu sou a Letícia. E hoje a gente está aqui para gravar o nosso segundo episódio do nosso podcast do Arco Literário, o Vozes da Resistência. E hoje a gente vai estar aqui com um autor muito querido para a gente, né? Está acompanhando a gente já faz bastante tempo. A Letícia vai dar uma introduçãozinha aqui sobre ele para vocês. Nós estamos com o nosso querido Febraro de Oliveira, escritor sumatogrossense, muito adorado, assim, muito admirado pela gente do Arco. A gente já trabalhou com ele várias vezes. Ele tem 2 livros que a gente adora muito, que é o Irapuru e o Caixa d'Água. Esse autor muito querido, que agora já ganhou prêmio renomado, que está sendo tem sua obra como obrigatória agora na UEMS. Então, a gente está aqui para perguntar e saber mais sobre essa pessoa tão admirável, que é o Febraro de Oliveira. Tudo bem, Febraro? Eu tô bem, tô ansioso, tô nervoso. Na verdade, assim, todas as vezes que eu venho no Arco é muito gostoso, assim. Das outras vezes eu me senti sempre muito à vontade e vocês sempre me deram muita liberdade. Eu acho aqui um dos melhores encontros que eu tenho de literatura, então acho que vai ser super gostoso estar aqui com vocês. É um ator que já participou muito com a gente, né? Ele já das duas obras que a gente fez, você estava lá com a gente. Fui investigado no tribunal do Fui Arco. investigado no Tribunal do Arco Literário. E só retomando aqui, né? Essa roda aqui, ela está incluída no nosso novo ciclo do projeto do Arco Literário, que a gente está agora com institucionalizando o nosso clube de leitura, né? Como o Clube de Leitura Caio Fernando Abreu. E isso aqui está tudo envolto nessa nova proposta que a gente está fazendo. Então, essas obras aqui, elas, né, são de temáticas que a gente está abordando agora. E todo mundo que está vendo está convidado a participar com a gente. E agora a gente começar com a nossa discussão com a nossa estrela aqui do dia. Então, a gente queria começar perguntando como que surgiu o seu interesse pela escrita. Foi desde pequeno? Como que foi? Nossa, você sabe que às vezes eu fico... Essa pergunta é muito difícil, porque eu sempre acho que eu estou inventando uma resposta toda vez que eu falo. Mas aí eu tenho uma história, que é a história que minha mãe conta. Quando eu era muito criança, eu ficava olhando as placas de carro e ficava contando histórias. Tipo, o M se encontra com H, se encontra com F, e aí o 6 vai para tal lugar, junto com... Então, minha mãe contava que eu falava isso. Só que mãe mente, né? Então, assim, não dá para confiar completamente. Mas, assim, ela contava essas histórias e eu acho que foi dali, assim. Mas minha mãe... Eu fiquei lembrando disso esses dias, que minha mãe contava muitas histórias para mim. E eu acho que eu cresci num lugar onde as histórias eram contadas. Uhum. E eu acho que isso me deu vontade, não de contar as minhas próprias histórias, mas de me interessar pelo aquilo que o outro me conta. Então, eu acho que o interesse pela literatura é porque as pessoas contavam muitas coisas, as pessoas eram muito fofoqueiras, as pessoas espalhavam muitas histórias. E eu acho que isso que me interessa na literatura, assim, quando as pessoas estão compartilhando as coisas, sabe? Tipo, eu acho que foi ali que eu comecei a me interessar pela literatura, mas ainda era num caminho muito, muito longe, assim. Eu não tinha pensado ainda nesse momento. Eu nem sabia que escrever era algo que se podia fazer, que era uma profissão, assim. Eu tinha lido livros, mas eu achava que livro era um negócio que, sei lá, alguém lança uma vez na vida e é isso, assim. Você lançou um livro na vida. Então, eu achava que era isso. E eu acho que conforme eu fui, sei lá, conhecendo gente, conhecendo obras, conhecendo autores, eu fui podendo ver que, ok, tem gente que escolhe isso para a vida, assim, que é uma escolha diária, sei lá. Eu diria que começou logo com uma grande criatividade que você tinha, né? E uma loucura meio, tipo assim, o Irapuru, ele nasce muito dessa angústia de, tipo assim, de não ter... de querer contar um negócio que as pessoas contavam. E era bem dessa lógica de, assim, muitas pessoas contavam que aquela rua era uma ocupação. Quando eu fui procurar se era uma ocupação, eu não achava nada que garantia que aquilo era uma ocupação. Então, me interessou muito, tanto se aquilo fosse mentira ou se aquilo fosse verdade, que as pessoas construíram uma narrativa para sustentar uma vida, para sustentar por que elas estavam ali. Então, meu encontro com a literatura é muito a partir do que as outras pessoas me contam, assim. E todas as vezes que eu tento falar muito sobre mim na literatura, eu acho que fica, tipo, fracassado, sabe? É muito legal essa parte da literatura oral, né? Da gente conseguir conservar ela e ir atrás de desenvolver ela e trazer para dentro dos livros. Então, é muito bom saber disso. Você costumava gostar de escrever?
Eu tenho uma história que eu acho que eu nunca contei ela, que eu minto às vezes. Mas, tipo assim, é uma mentira num sentido bom. Eu não quero mentir, mas eu acabo mentindo. Mas eu acho que eu nunca contei essa história. Quando eu estava no 6º ano, a professora pediu para a gente escrever um texto falando sobre a história da nossa vida. E aí eu escrevi esse texto sobre a história da minha vida. E se chamava História da Minha Vida. Então, tinha todas essas coisas. E aí, no outro dia, a professora foi corrigir alguns textos e ela fez um negócio horroroso, que ela pegou um texto muito ruim que um aluno tinha escrito e era para a gente corrigir esse texto e ela corrigiu junto. E ela mostrou esse texto na sala e ela foi corrigindo e ela falava assim, agora isso aqui você coloca em vermelho por conta disso, por conta de tal erro. Quando minha mãe pegou meu caderno, ela achou que o texto que a professora tinha colocado para corrigir e o texto ruim, né, na ideia da professora, tinha sido o meu texto. Minha mãe acabou comigo, assim, E eu falei assim, não, mãe, meu texto é esse. E ela ficava, não é esse seu texto, você está mentindo. Foi um caos, assim, em casa. Mas aí eu fiquei meio afastado de escrever, assim. Mas eu lembro, por exemplo, nas aulas de arte, minha professora era muito teórica. Então, ela passava quadrões, assim, para a gente escrever. E eram minhas aulas favoritas. Todas as vezes que tinha, tipo assim, que desenhar, que fazer origami, assim, fui péssimo nisso, assim. Eu lembro que minhas primeiras brigas na escola foi por fazer origami, que eu amassava a bolinha de papel e falava, toma teu origami, professora. Então, assim, eu não era um bom aluno. Então, eu entendo minha mãe achar que eu não tinha escrito texto, porque eu de fato, nunca fui um bom aluno, assim. Né? Foi a educação, o meu encontro com a educação veio muito por conta da graduação e agora na pós-graduação, mas o ensino médio eu nem terminei, né? Então foi um caos muito muito gostoso, assim, mas foi um caos. Não dá pra dizer como estava com a história, né? Mas, assim, já voltando um pouquinho do que você estava falando antes, o que, assim, de onde saiu? Você falou que você começou a ter esse interesse tanto por causa do que você via, né, das histórias de onde elas saíam, de contar as coisas, mas onde que saiu a sua ideia para a sua primeira obra? Eu estava numa boate que se chamava Cis. E aí, eu estava nessa boate, no fumódromo dessa boate, tinha ganhado um diário. E aí, eu comecei nesse diário a escrever coisinhas. E aí, um dia eu li e falei assim, com a minha psicanalista, e com a minha antiga psicanalista, eu estava lendo o diário e eu fiquei, nossa, eu acho que isso aqui pode dar um livro. Ah, não, mentira, gente, eu publiquei um livro antes, você estava falando do Irapuru. Eu publiquei um livro que foi um compilado, o primeiro livro que eu publiquei, ele é um horror, chama Poesia Não Existe, o Ensaio do que Não é Dito. Daí vocês já sabem que é um horror, e ele vai piorando conforme vai indo, que o título às vezes até se salva. Mas ele é um compilado de poemas que eu escrevi numa fase. Eu me assumi muito cedo, com 15 anos, e aí foi um processo muito violento, muito doloroso. E depois ficou tudo bem, mas demorou muito para ficar tudo bem. E aí eu escrevi muitos poemas nesse momento assim da vida, e quando surgiu uma oportunidade de eu publicar um livro, eu então juntei todos esses poemas, convidei uma artista visual, que é a Sara Caires, para estar junto assim comigo para desenvolver esse livro, assim, e ela salvou o livro, assim, as partes dela são lindas, as minhas partes horrorosas, mas veio muito dessa coisa de eu queria me narrar, eu queria me colocar no mundo, então escrever para mim foi esse único lugar que eu podia escrever ou torcer um pouco a realidade, eu podia dar angústia de volta, eu podia, e isso para mim era importante, ter essa lógica de eu vivi algo, e não necessariamente estou escrevendo sobre esse algo, mas eu estou dançando nesse chão rachado. Então, essa dança no chão rachado é uma imagem que fica na minha cabeça obsessivamente por muito tempo. Assim, todas as vezes que eu estou em processo de escrita, essa lógica de dançar num chão rachado, ela é uma imagem que vem para mim. Eu não quero consertar esse chão, não quero arrumar esse chão, eu quero dançar nele, eu quero ver as fraturas dele e compor a partir disso, assim, sabe? Doideira. Entrando nessa parte, então, como que é o seu processo criativo? Por exemplo, como que funciona para você? Como que você se prepara? Como que é? Ai, é obsessivo. Eu estou escrevendo um livro agora chamado Longa... eu acho que posso falar. Longa Noite a Ferir o Céu de Seu Nome, que é a história de 2 irmãos fugindo da Guerra do Paraguai. Num dos períodos que eu estava indo para o Paraguai, eu colecionei pedras do Paraguai. Eu pegava pedras. Esse é o nível da minha obsessão. Então, na minha casa tinha inúmeras pedras. E eram pedras do Paraguai. E isso, para mim, era importante, porque eu queria muito essa materialidade. Assim. Tem uma questão minha com a abstração, que, às vezes, eu não gosto muito dessa lógica
Eu acho que a matéria dá pra gente abstração, não precisa ser o contrário, abstração da matéria. Mas na matéria a gente tem essa coisa muito vívida, essa coisa que durou anos, essa coisa que durou séculos, décadas. E essas pedras eu tinha acumuladas no quarto. Mas é tudo muito intenso. Assim, antes de construir um livro, eu normalmente brinco que eu construo uma parede. Então, eu pego uma parede do quarto, encho de post-it. O Caixa d'Água foi isso. Assim, todos os poemas estavam em post-its na parede do quarto. E eu via eles, aí eu trocava eles de lugar, eu conseguia imaginar eles, imaginar a sequência. Então, normalmente, eu faço isso. Esse Longa Noite é a mesma coisa. Assim, eu tenho vários post-its, que são as coisas que os personagens vão passar, e aí eu vou trocando. Mas algo que eu gosto muito de fazer é, quando termina o livro, ou quando eu chego num ponto do livro muito crucial, apagar ele e começar de novo. Então, essa é a coisa mais angustiosa, mas que eu acho que eu faço que eu fiz em todos os livros. Assim. Chegou um momento que eu apaguei eles e falei assim, ok, então vamos começar agora de verdade, vamos agora que a gente já sabe. Quanto você acha que isso tem a ver com, tipo, personalidade sua? Porque, assim, você descrevendo, a gente vê em... neurótico obsessivo. Assim, a gente vê em algumas obras, assim, às vezes, tipo, um filme ou outro tem, sabe, um personagem, uma cena que remete a isso. E, assim, você diria que, tipo, é realmente um método ou foi totalmente, assim, algo que você vê que é pra você, sabe? Não sei, eu sei que tem uma escritora que também faz isso, que eu li um livro chamado Sobre a Ficção, e tem essa escritora que faz isso, mas ela faz mais radical. Ela termina a obra completa e aí ela joga fora a obra. Eu não jogo, eu jogo tudo fora, às vezes. Por exemplo, do Irapuru, quando eu cheguei na parte da edição, ele tinha... O Irapuru tinha 300 páginas, gente. Ele é 72, ele é um minúsculo. E ele ficou... As 15 primeiras páginas são as páginas do Irapuru. O resto foi jogado fora. E aí eu comecei do zero. O Caixa d'Água, a mesma coisa. O Caixa d'Água eu comecei a escrever porque eu tinha uma brincadeira de quando eu queria me afogar numa caixa d'água. E aí, assim, como uma criança saudável, e aí eu ficava brincando ali de me afogar e eu comecei a escrever sobre essa relação de morte. E aí um amigo meu falou assim, você escrevendo esse livro por conta do menino que foi assassinado na caixa d'água? Aí eu fiquei tipo, não. Aí eu fui atrás. Aí vem o lado obsessivo, que aí, para mim, é momento que eu fico assim... vendo as coisas, vendo notícia, vendo matéria. Fiquei vendo vídeos do menino, achei Instagram, Facebook da família. Então, isso, para mim, virou uma grande obsessão. Assim, eu ficava stalkeando eles. E algo que me chocou muito é que ninguém da família tinha postado nenhuma mensagem de luto ou de morte do filho, mas tinha algo de uma procura da moto que ele foi. E é isso, para mim, eu fiquei, nossa, essa é uma história que eu preciso contar. Porque esse menino nasceu numa cidade muito pequena, ele morreu de um crime de ódio muito doloroso, e alguém precisa narrar essa história. E aí eu tento me desvincular um pouco da realidade, tanto que o Caixa d'Água é isso, assim, não tem nenhuma busca de justiça, é quase uma crueldade mesmo, assim, é um lugar contínuo da crueldade. E, às vezes, essa é a minha busca de justiça na literatura, prolongar a crueldade. Às vezes, eu acho que quando eu prolongo ela, tensiono, eu deixo pior, eu deixo sem esperança, talvez aí a gente que esteja lendo faça alguma coisa. Evidencia, né? Para mim é uma pira assim dessa. Tipo, a Guerra do Paraguai, quando eu estava pesquisando, eu fui ler muitos livros de autores do Paraguai e vários deles, daqui do Brasil, colocam a construção religiosa como algo muito importante na cultura paraguaia, que é mesmo. Mas, para mim, tem uma questão e um problema chamado Deus, que é a esperança. Que, quando você morre, você vai para um lugar, que o santo pode te salvar, que os encantados vão te dar esperança, vão esperançar junto com você. E é um livro que eu queria que fosse um pessimismo, e ele é muito pessimista. E o livro começa com a frase, nunca houve aqui antes a palavra Deus a ser dita. E eu queria matar Deus logo no começo, assim, é uma guerra. Não tem esperança. Se a gente morre, a gente vira uma carcaça que vai ser comida por um bicho que está com fome. E isso, para mim, é uma imagem assim que vai trazendo. Porque talvez a gente se movimente, assim. Mas é porque eu sou do time... Esses dias eu estava num bar... Ai, gente, eu falo muito. Mas esses dias eu estava num bar, e aí eu estava com amigos, e tem um amigo que faz TC, o outro que faz psicanálise, e aí a gente estava lá, time psicanálise, contra o time TCC, e aí a gente começou a gritar angústia, angústia. Eu acho que esse é um pouco eu, assim. Eu estou ali...
brincando com esse lugar da angústia, me afetando, mas não muito, tentando dançar nesse chão rachado, assim, do time angústia, tipo... De não mostrar, tipo, a parte mágica e bonitinha, né? De focar no cru. Isso é muito legal de perceber, principalmente no Caixa d'Água. Quando eu fui ler os poemas, eu achei genial. Mostrar a realidade do jeito que ela é, né? E saber aproveitar isso, que eu acho que é algo que eu criticava muito quando estava saindo da época do período romântico, que era justamente essa coisa, não representava a realidade, muita gente se iludia por causa disso. É verdade. Mas assim, falando mais sobre agora as suas obras e sobre, né, a sua imagem como leitor, como que é para você, né, principalmente agora que você está tendo a sua obra sendo reconhecida, né, virando uma leitura obrigatória, como que é para você assim, ver a sua obra alcançando diversas pessoas? Ter cada vez mais leitores. Gente, eu achei que era mentira. Quando saiu o negócio da UFGD, eu falei, é sacanagem isso daqui. É assim, alguém, em algum momento vão republicar no Diário Oficial, tipo, kkkk, piadas. E a mesma coisa com o Caixa d'Água. Quando o Caixa d'Água ganhou o prêmio, quando ele foi indicado para o prêmio, era um período que eu já nem mais queria escrever, que eu já estava assim, na verdade, desesperançoso com a ideia de escrever. E eu falei, e eu tinha mandado para o prêmio e tinha esquecido que eu tinha mandado para o prêmio. E eu estava numa semana muito desesperançosa, assim, pensando, Jesus, gente, por que as pessoas continuam nessa vida horrorosa que é escrever? É muito difícil, é muito angustiante, é muito financeiramente muito instável, assim. E olha que pensando numa cena do Mato Grosso do Sul, eu acho que o livro e a minha trajetória até tem um respaldo econômico maior que de muitas pessoas, assim, nesse sentido de venda de livros, no sentido de prêmios. E, mesmo assim, é infernal. Assim, mesmo assim, é muito instável. Você nunca sabe quando você vai receber. E aí, você viver todos os meses sem saber quanto que você vai ganhar por mês... é uma loucura. Você vai descobrindo conforme você vai vivendo, você vai projetando. Tipo assim, eu sei que, sei lá, em setembro eu vou ganhar tanto, em outubro eu vou ganhar tanto. Aí, em agosto, fechou um trabalho. Às vezes, mas semana que vem, mas esse mês não tem trabalho. Então, é algo muito instável. E é meio que nessa lógica que você vai vivendo. Eu fugi da pergunta, né? Mas, tá, por causa do prêmio. Aí, saiu a indicação do prêmio. Eu fiquei tipo, caraca, saiu. E aí eu estava lá como finalista, queria muito que isso acontecesse, queria muito publicar pela editora Reformatório, era um sonho publicar nessa editora, assim, e aí eu dei a louca, criei uma dívida, fui para São Paulo, mas eu estava o tempo todo achando que eles colocaram meu nome lá sem querer. Tipo assim, o designer gráfico, mandaram o nome errado para a pessoa, eu jurava que isso ia acontecer. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, e eu estava na plateia, lá com todo mundo, e eles anunciaram em fevereiro, eu morria de medo de acontecer, tipo, La La Land, Moonlight, sabe? De você subir lá e tipo assim, não, então eu errei. Eu juro, eu passei uma semana esperando receber um telefonema do curador do prêmio para falar fevereiro. Então, a gente se enganou. Eu juro, gente, minha cabeça é doente. Assim. Ficava olhando o celular toda hora para ver se não tinha tipo assim, se não era mentira. Agora mesmo, assim, eu não posso falar ainda dessa editora, porque eu não assinei o contrato, mas essa editora, quando ela chegou, eu fiquei nessa mesma coisa, tipo assim, risos, piadas, tá. Você quase dizer, risos, tá, sei, que isso vai acontecer. Então, é muito louco, assim, eu sou uma pessoa muito desesperançosa, assim. Na desesperança, eu encontro minha esperança. Estava até conversando com o professor Flávio agora, eu estou fazendo inúmeros exames de saúde, e é sempre muito engraçado quando eu chego nos médicos, eles ficam me perguntando, tipo, você tem algum problema de saúde? Eu falo assim, talvez câncer. Mas, assim... Acho que o leitor tem dessas, né? Tem esse nível de desesperança na esperança, me faz mover, me faz viver. Assim. Tem uma frase da Água Viva da Clarice, que ela fala assim, não vamos morrer, ouviu, Deus? Porque é uma crueldade nascer sem saber para onde e para quando. Então, vamos todo mundo se juntar e combinar de não morrer. Gente, eu falo muito. E eu não deixo vocês falarem, perdão. Tá tudo bem, o episódio é para você. Mas ainda nisso, assim, como você se sente trazendo, logo assim, do que você falou, né? De você contar essas narrativas, né? Essas histórias.
como você sente ela, tipo, alcançando outras pessoas, assim, dessa mensagem ser passada adiante sobre isso, exatamente? É muito maluco isso. Eu fico tentando... É uma dialética entre não me importar, tentar pensar em como eu construo uma obra. Porque é isso, assim, eu recebo algumas críticas, às vezes, de algumas obras que elas são difíceis de entender, que elas são muito complexas, que usam alguns recursos. E eu entendo isso, assim. Então, ao mesmo tempo, eu tento não fazer muitas concessões desse espaço. Então, eu vou brincando entre essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu quero construir uma obra que seja complexa, tem, para mim, ultimamente, ainda tendo esse pensamento das pessoas que vão ler ela e vão acessar essa obra, e se elas vão... se eu vou deixar elas entrarem na obra, se eu vou dar a mão, se eu vou estar junto. O que me pega muito, às vezes, é quando eu sinto que eu abandono quem está me lendo, quando eu abandono o leitor. Então, eu fico tentando não abandonar essa pessoa. E tem uma relação, assim, todas as vezes que alguém fala que leu o livro, que gostou ou que não gostou, é muito... Eu fico com ciúmes, assim, é uma relação meio ciumenta. Eu sou muito... Eu sou muito apegado às coisas, assim. Então, quando eu lanço, eu fico um tempo assim meio obsessivo de tipo assim, o que você vai falar do meu filho? E aí? E aí, o que você achou? E aí? Porque você fica tanto tempo trabalhando num negócio, sabe? Tipo assim, vocês, por exemplo, vocês passam anos planejando um TCC, montando um projeto, fazendo ele. Às vezes não dá para 100 anos, às vezes é um ano, às vezes é um semestre, às vezes é como dá, mas assim, você fica um tempo fazendo aquilo. E isso vai ser de outras pessoas, isso vai para o lado de você. Então, o que mais eu gosto é quando as pessoas chegam com coisas que eu não pensei sobre. Ou, por exemplo, tem uma menina aqui que fala, tem uma amiga que falou uma vez de uma cena do Irapuru, que as duas crianças matam um pássaro. E ela falou sobre isso, que isso era uma metáfora para a relação sexual. E eu fiquei, nossa, nunca pensei desse jeito, mas pode ser. Então, eu gosto muito dessa coisa, que é perder o controle. E aí, quando você perde o controle e você tem alguém que vai te ler e vai te apresentar uma nova narrativa, aí faz valer a pena, porque é como se o livro não morresse. E eu acho que a busca de escrever é uma busca de não morrer. É uma busca, na verdade, de dar trabalho para a morte. Então, a gente vai produzindo obras, a gente vai produzindo artes visuais, a gente vai produzindo cinema, a gente vai produzindo maquetes, a gente vai dando trabalho para os outros, né? Para quando morrer ser mais difícil, tem muita coisa para reunir, tem muita coisa para limpar. E isso, para mim, eu acho que eu uso a literatura como uma escapatória da morte, assim. E, ao mesmo tempo, um duelo... entre apaixonados de dar trabalho para a morte e dar trabalho depois, assim. Então, e aí, todas as vezes que alguém me lê e fala isso, eu fico pensando, nossa, estou dando trabalho para a morte, porque para eu morrer essa pessoa também vai ter que morrer. Verdade. Você escrevendo um livro, você se torna presente na vida de muitas pessoas, né, que leem ele e as histórias. Isso é muito legal da literatura. Pro bom e pro ruim, né? Às vezes no negativo. É certo. Muitas vezes a gente até escuta, né? Que tipo, você só morre quando te esquecerem. E quando você tá com seu nome em algo que repercute tanto assim, a maior prova disso. Como foi, pensando nisso, nessa repercussão, nesse marco, como que foi a sua reação quando você viu que o livro foi parar como repertório obrigatório da UEMS? O que você achou? Você curtiu? Foi caótico para mim, assim, porque é isso, minha relação com a educação foi muito complexa mesmo. Eu não terminei ensino médio. Isso foi algo para mim muito marcante. Quer dizer, eu terminei depois o ensino médio pelo INSEJA, que é uma prova do governo federal, em que você faz tipo um resumão. Você tem que cumprir um certo tipo de quantidade de pontos. E, a partir desses pontos, você vê se você consegue concluir o ensino médio ou não. Mas, quando eu me assumi, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, foi muito violento, e eu tive que deixar algumas coisas. Uma dessas coisas foi a educação, e eu fui morar num grupo de teatro. E foi uma relação muito complexa, a minha vida com a educação. A infância também, o ensino fundamental, nunca foi um lugar que eu me sentia acolhido, e também nunca foi um lugar que eu acolhi os outros, né? Ultimamente, eu ando pensando nisso, assim. Fui tentando não repensar, mas pensar tanto a violência que fizeram comigo, mas a violência que eu fiz com os outros. Eu lembro, por exemplo, uma história no ensino fundamental, que eu escrevi num papel assim, gay, 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 amassei e falei que um menino tinha jogado em mim, que era um menino que sempre fazia bullying comigo, e nunca dava nada para esse menino. E aí eu peguei e mostrei isso para a professora, e foi um escândalo a escola.
E aí depois foi um processo, assim, o menino levou uma suspensão por ter jogado no papel em mim me chamando de gay, mas eu me ferrei, porque aí a escola é isso, assim, quando a gente vai entendendo a violência nesses corpos ditos como os dissidentes, quando a gente vai entender, quando a gente passa pela violência, a gente ainda é penalizado por ela quando a gente tem que, primeiro, abrir ela em público. Eu era uma criança, né, no ensino fundamental, ali no 7º, 6º ano, provavelmente, não lembro bem. Você vai abrir essa violência em público e você vai passar por perguntas constrangedoras. Tipo assim, eu lembro da coordenadora da escola fazendo perguntas que eu não consigo nem falar aqui, que são perguntas muito indecentes, assim, perguntas muito com um teor muito sexualizante até, que na época não tinha para mim, né? Era uma palavra que me feriram, e aí um dia eu peguei ela para mim. E eu acho que também isso, assim, quando eu penso na violência, até nos meus livros, eu pego essa violência para mim e vou escrever um papel gay e falar que foi outra pessoa que jogou. Eu acho que os livros eles tendem um pouco a ser um pouco isso, assim, como devolver essa violência, como então explodir isso, como criar um acerto de contas. Então, quando chegou isso da UFGD, foi um negócio muito louco, porque eu fiquei, jura? Mas que loucura. E é muito engraçado que na escola do ensino médio, que eu fiz parte, foi uma escola muito maravilhosa. Mas eu dei muito trabalho para os professores, assim, muito trabalho. Eu ia com roupas muito queers para a época, e eu lembro de eu ser o aluno gay da escola, assim. E essa lógica, assim, dele sempre brigando comigo por causa da roupa que eu usava, por conta das coisas que eu falava, e eu era muito briguento, e eu já sabia quem eu era. E quando eu descobri quem eu era, eu queria que todo mundo soubesse também. E aí eu fui me assumir muito cedo e também me ferrei. Mas, assim, eu rapidamente soube quem eu era. E então, quando eu saí da escola, foi esse processo violento. Mas, hoje em dia, sei lá, quando tem eventos literários na escola, eles, às vezes, me chamam para ir lá. E é sempre muito emocionante ver as pessoas e não pensar que eu ganhei, mas eu acho que eu compus com a perda, eu compus com a violência. E quando hoje eu volto lá, eu vejo que um mundo ainda é muito doloroso, mas um mundo está ficando talvez um pouco mais possível, um pouco menos mortífero, assim, menos, não sei até que ponto também menos mortífero, mas eu acho que a gente está insistindo mais para viver, e eu acho que hoje em dia a gente tem essa lógica de saber quem a gente é e bancar isso com mais força, com mais vale tudo, assim, para citar a novela. Mas você falando dessa sua relação com a educação, você fez artes cênicas, né? Fiz artes cênicas. Sempre foi a sua primeira opção de curso? Sim, foi sempre Como que foi a sua essa decisão? primeira decisão sempre foi artes cênicas. Eu acho que sim, fazia muito sentido na época, mas hoje eu acho que eu teria mudado para letras, mas fazia muito sentido para a época fazer artes cênicas. Eu tinha acabado de sair de um grupo de teatro e tinha um negócio muito legal do Enseja com a UEMS, que você fazia um Enseja e você podia usar essa nota do Enseja para entrar na UEMS. Então, era muito incrível, assim. E artes cênicas era possível de entrar, então eu acabei entrando. Mas eu acho que hoje eu teria feito letras, mas eu aproveitei muito a faculdade de artes cênicas também. Assim, foi uma faculdade muito importante para mim. Eu acho que foi um momento que eu fiz as pazes com a educação. Que eu notei que as coisas podiam ser outras, assim, sabe? E também você vai encontrando os esquisitos. E aí você vai virando amigo dos esquisitos. E você se reconhece nesse esquisito. E você fica assim, nossa, é a minha mesma esquisitice, é a minha mesma solidão. Vocês são eu sou vocês. E isso deixa a vida suportável. Assim. Quando eu entendi a vida nesse lugar de coletivo, eu fiquei, nossa, agora a vida fica mais sustentável. Esse mundo do teatro, eu também acho ele muito bonito, assim, eu sou muito apegada nele. Eu tive essa mesma sensação quando eu entrei na casa de ensaio, que você mesmo já teve muita ligação com ele. Você foi da casa de ensaio? Eu era da casa de ensaio. Ai, como é que foi pra você? Eu saí um pouquinho antes de você começar a dar aula lá. Sortuda. Brincadeira, é que eu fui demitido. Obrigada, casa de ensaio. Tá tudo bem. Então, eu acho muito legal essa relação de artes cênicas com toda essa criatividade, essa parte das outras artes também. E como você acha que liga artes cênicas com a sua escrita, hoje em dia? Tipo, como você acha que formou você para essa escrita? Total, assim, eu acho que minhas grandes referências literárias são referências dramatúrgicas, são do teatro, tipo Esperando Godot,
No Irapuru tem muitas cenas que parecem um monólogo, que nasceram de monólogos, inclusive, em que eu ficava testando coisas no teatro e acabou entrando no Irapuru. O novo livro tem muito de uma brincadeira com a tempestade. Eu estou agora com a casa... eu tenho um livro de teatro que eu amo, se chama Longa Jornada à Noite Adentro, que ele aparece no Irapuru e que ele está agora nessa ideia do Longa Noite a Ferir o Céu de Seu Nome. Até eu tento brincar nessa referência, dessas ideias de... Mas minhas grandes referências são teatro. Assim, eu gosto muito dessa coisa de imaginar a voz como um músculo, e escrever meio músculo, né? Você vai escrevendo e você vai trabalhando articulações do seu corpo enquanto você está escrevendo, assim. Então, eu fico pensando nisso como um lugar meio um esforço físico, assim. E eu acho que o teatro me traz isso, assim. Ajuda muito a trabalhar essa criatividade incrível que você tem, né? Porque o jeito que você escreve, não se viu mais nenhum escritor fazendo isso, de verdade. E é algo que, assim, não tem como separar, né, a arte da escrita, porque a escrita é arte, né? Eu acho que, assim, é algo que a gente pega para trabalhar, qualquer que seja o método, vai ter qualquer outro que você quiser, em parte, assim, vai estar participando de lá. Tanto que é por isso que eu acho que a gente consegue transformar livros em filmes, em peças, vice-versa. Né? E deve ser uma pira. Desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Não, que eu acho que deve ser muito difícil pensar nisso, né? Tipo, como é que você transforma um livro num filme, um livro numa outra coisa? E eu já tentei fazer isso, assim, uma vez me chamaram para eu roteirizar um livro e eu apanhei tanto, assim, e teve um momento que eu fiquei assim, gente, eu acho que isso é a coisa mais difícil do mundo, assim, porque, sei lá, assim, é uma coisa para mim muito difícil, assim, mas eu fico pensando, por exemplo, quando a gente faz isso com outras coisas, tipo, na casa de ensaio, tem uma coisa para mim que era muito bonita, que era essa lógica das artes estarem muito ligadas, né, muito hibridizadas. Então, para mim, era muito importante. Quando eu penso na literatura, eu penso na música, eu penso na dança. Então, todas essas coisas estarem juntas. Isso para mim, é muito legal. Assim, uma coisa vai alimentando a outra, construindo a outra. Assim. É verdade. É muito legal essa mistura que a arte consegue fazer entre vários meios. Assim, eu também acho muito legal. E... eu queria retornar por curiosidade mesmo. Você contou toda aquela história de ir para São Paulo e todo aquele rolê do prêmio, do Caio Fernando Abreu. Como foi ouvir seu nome, chegar lá na frente? Como que foi isso? Eu quase levei um tombo, eu tropecei. E é muito louco, porque você está no teatro lotado. E um ano depois eu fui lançar o Caixa d'Água naquele teatro. Assim. O teatro estava muito, muito, muito cheio. E aí, quando começa a eles falarem... assim, essa pessoa que vai ganhar, etc. e tal. Veio do nada uma câmera gigantesca na minha cara, assim, uma luzona, blum. Aí eu estava com duas amigas, elas falaram assim, eu acho que é você que vai ganhar. E eu comecei a tremer. E tinha, do meu lado, uma atriz muito incrível que eu adorava, que é a Isabela Mariotto, que ela tem um programa no Instagram chamado A Vida de Tina. E ela, enfim, eu acho ela super engraçada, etc., E aí ela ficou assim, estão chamando o seu nome. E eu fui muito nervosa, e aí eu tropecei na escada, e aí eu fiquei sem saber muito bem o que falar, e eu pensei muito nessa imagem, né, que eu sou da parte do Brasil que é Paraguai. E a gente estava vivendo um momento, no Mato Grosso, em Campo Grande, na verdade, que tinha acabado de acontecer um despejo de 100 famílias do bairro Los Angeles, sem ocupações, e aí, sem casas dessa ocupação. E aí eu estava ainda muito processando essa ideia. E eu lembro que, quando eu ganhei o prêmio, eu lembro que eu falei disso, assim, dessa lógica de que a gente está num lugar onde a destruição é uma linguagem de construir coisas. A gente está vivendo um lugar onde destruir é sinônimo de construir. A gente vê a soja, a gente vê o agro. É um lugar muito forte. Isso é mantido como uma estética de vida nossa. Isso é muito louco, isso é muito doloroso. Isso condena a gente a uma morte barata. É isso que me pega de ser dessa parte do Brasil que é Paraguai. A gente está condenado a uma morte barata. A gente está condenado a uma morte primeira para que o Sudeste e o Sul morra depois. Então, precisa se retirar de algum lugar. E estão tirando daqui. E estão acabando com aqui. Então, eu lembro muito dessa imagem, dessa coisa, assim, isso era muito forte para mim, assim. E aí eu acho que isso talvez seja um tema
que eu trabalho de uma forma indireta nesse novo livro, assim. E essa ideia de eu sou da parte do Brasil que é Paraguai, vem do Paulo Simões, que é um poeta, um compositor muito eu acho muito foda daqui, assim, que tem essa música que se chama Sonhos Guaranis, que fala, inclusive... Não, Sonhos Guaranis é outra também, maravilhosa, que ele fala: Mato Grosso espera, esquecer quisera o som dos fuzis. Também é uma outra coisa que eu trago pro novo livro, assim. Esse, da sensação enérgica, assim, de... Você falou, dá até para traçar um paralelo com uma das obras que a gente já trabalhou, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Cenário, que... Não, do Ayrton Krenak. Isso. E que ela fala justamente, né, sobre isso, sobre a gente estar num ambiente onde a gente está completamente alienado, né, no que está acontecendo. Sim. E não tem valor, realmente, o que a gente vê. Ele fala justamente sobre atribuir o valor com as coisas. Essa parte de já está morrendo faz muito tempo. Tipo, né? Não, isso é incrível. Esse livro do Krenak, tem um momento que ele fala que eu acho um dos grandes momentos da literatura brasileira, que ele fala assim, que nós estamos no meio do desastre. Ele fala assim: os Krenaks decidiram que nós estamos no meio do desastre. Não precisa vir ninguém aqui tirar a gente vai atravessar esse desastre. E ele fala sobre viver a experiência, tanto a do silêncio quanto a do desastre, porque às vezes a gente quer viver só do silêncio e não a do desastre. A gente tem que viver tudo, inclusive a experiência do desastre. E quando a gente encontra um deserto, quando a gente encontra um desastre, a gente atravessa ele. Não precisa ninguém tirar a gente desse lugar. A gente vai atravessar, porque é o que a gente fez, o que a gente está fazendo. O Krenak é uma grande referência. Assim, eu tenho carinho assim, grande. Isso demonstra muita força de todas as temáticas que a gente trabalha no projeto também. Tanto dos indígenas, da comunidade LGBTQIA+, da comunidade afro-brasileira. Todas essas potências de que eu consigo passar pelo meu desastre. Eu sou forte o suficiente, tipo isso. Ou destrutível o suficiente, né? Destrutível o suficiente. Porque o lado legal, não o lado legal, né? É legal sair sobrevivendo do desastre. A gente vai sobreviver, eu acho. Mas você está aberto à destruição, a ser destruído, a catar seus escombros e no meio dos escombros, criar algo, que eu acho que é um pouco isso que o Krenak está se propondo, né? Que o Ayrton está se propondo, é olhar esse desastre e não tentar limpar ele. Não é isso. A gente está criando, a gente está compondo a partir disso, a partir dessa tragédia. Essa esperança nesse mundo antigo, nesse mundo mofado. Como dançar no chão. Não, e a mesma coisa quando a gente pensa no Mato Grosso do Sul, e a gente ainda está tentando pensar uma ideia de identidade muito atrelado ao Pantanal, numa esperança. Isso me mata quando a gente vê... enfim, agora mesmo vai rolar... vai rolar algo mais daqui uns meses para frente, né? Um evento literário. E tem uma... E eu lembro, eu estou em umas reuniões desse evento literário, e ele usa esse slogan do Pantanal. E eu sempre me pega isso, porque eu acho muito esperançoso. É como se existisse Pantanal. É como se a gente não estivesse matando ele. Não é uma ideia de preservação, é uma ideia de uma imagem, uma ilusão. E essa imagética fere, porque essa imagética não é só que é mentirosa, porque eu não tenho problema com a mentira. Eu já falei que eu sou super mentiroso. É um problema porque ele é destrutivo. A gente está querendo falar e assumir uma estética do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, sem incluir os indígenas, os quilombolas, sem incluir a tia Eva, sem incluir a história da negritude sul-mato-grossense, ignorando a colonização mineira. Então, a gente está compondo o Mato Grosso do Sul muito pueril e assumindo isso como identidade. Então, me pega muito assim, escritores daqui que têm essa ideia de identidade tocada no Pantanal, como se ainda fosse possível o Pantanal. Obrigada. Virando para esse lado, como você acha que está o cenário dos escritores no Mato Grosso do Sul hoje em dia? Tipo, você acha que tem vários novos? Você acha que continuam os mesmos, que estão mais vistos? Eu acho que tem uma esperança, assim, né? Falando de desesperança, tem uma esperança. Tipo, tem muita gente nova surgindo e muita coisa diferente. Então,
Tem o Islã das Minas, que uma das cabeças é a Alessandra Coelho, que também é uma outra poeta. Eu adoro ela. Eu amo. A Alessandra, inclusive, a gente está editando um novo livro dela, de contos. A própria Adriana, a Sara Muricy, a Diana Pilate, a Tânia Souza, o professor de vocês, que daqui a pouco vai publicar um livro. Então, assim, a gente tem esses novos nomes chegando com uma força de não pedir concessão, de não pedir licença. E a gente tem alguns nomes que vão continuar pedindo licença, que vão continuar... Eu não tenho problema em pedir licença, eu peço licença às vezes. Meu problema é com essa licença muito voltada a um reforçamento de uma identidade que já bateu, que já foi, que já acabou. A gente consegue discutir sobre as outras coisas, a gente consegue produzir sobre outras coisas, e a gente ainda consegue produzir, inclusive, sobre natureza, sobre mata. A gente consegue ainda pensar essa ideia de identidade. O meu novo livro inteiro se passa numa mata. O meu problema é a esperança que é construída nisso. Então, a gente tem muitos nomes novos. Eu acho que ainda há uma insistência de alguns eventos literários, algumas coisas oficiais, de ressurgirem, não nomes antigos, mas nomes que estão numa tradição do que seria a identidade sul-mato-grossense na literatura. E essa tradição não se interessa em olhar o que tem ao lado, ao mesmo tempo que não se interessa a compor junto, não se interessa a abrir caminho. Então, isso a gente vai vendo. Por exemplo, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, eles criaram um clube de leitura. E já colocaram toda a programação da curadoria. Tem 2 livros por mulheres. Em 12 meses de curadoria, tem só 2 livros. Eu achei surreal, porque, para mim, eu tenho um clube de leitura na minha livraria. Eu acho que a gente lê uma vez um homem no clube de leitura. E nem é por uma lógica. Às vezes a gente se pega, quando a gente está fazendo processo de curadorias, para a gente é muito importante ter uma equivalência de gênero, de raça, pensar nesses recortes. Para a gente isso é muito importante. Mas, no clube de leitura, foi muito engraçado, porque a gente nunca pensou nisso. As coisas só foram acontecendo. Porque tem muita mulher produzindo, muita mulher publicando. E os livros mais interessantes que estão sendo publicados agora são publicados por mulheres. Tipo assim, teve Asma, Neca, que são livros incríveis, livros fortes, estruturantes. Assim. Então, meu problema com a tradição, eu entendo ela e eu gosto de coisas dela. O meu problema é quando ela se fecha e é quando ela não deixa ninguém acessar. Montar um clube de leitura com uma programação de 12 meses, com só 2 mulheres, nenhuma pessoa negra, fico pensando, meu Deus, a gente está em quem? Em 1960, 1970, 1980? É 2025. Não tem como. No mínimo, metade mulheres. Não tem como não ter uma pessoa negra em 11 meses de programação. E isso piora, porque se você vai ver as programações de eventos, de rodas de conversa, aí você vai encontrar mulheres, mas pessoas negras você não vai encontrar. Esse lugar não me interessa. Então, o que eu fico olhando assim e também eu entendo que esse lugar não é me dado. Eu também não estou querendo entrar nele. Esse lugar não me pertence. Tem uma frase da Maria Homem que eu amo, que ela fala assim, mas quem disse que esse lugar é seu? Né? E eu assumo isso daqui para a minha vida. Tipo assim, esse lugar não é meu. E ele não é meu, primeiro, porque eles não querem. E ele não é meu porque eu também não tenho interesse de confluir com um lugar que não está pensando, em 2025, uma diversidade que, para mim, é básica. Na livraria, a gente está começando a pensar agora em falhas que a gente tem de uma curadoria indígena, de uma curadoria de corpos não binários, de uma curadoria trans. Então, isso agora, para a gente, está sendo muito latente, muito pulsante. Assim. E a gente tem, mas é isso, assim, é pouco. E aí, pensar num lugar que isso é irreal, isso para mim me assusta, assim. Isso para mim me assusta que talvez a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras nunca vai ler um autor indígena na vida. E talvez não tenha interesse. Não tem interesse de ler pessoas negras, não tem interesse de ler mulheres, não tem interesse de ler pessoas LGBTs assumidas, né? Então, assim, isso para mim me pega, assim. Eu fiz um longo discurso, mas eu te amo, Maria Adélia. Maria Adélia, eu te amo. Uma das maiores curadoras do Brasil, Maria Adélia. Já aproveitando que você puxou justamente isso, como que você se sente sendo um representante, né, de
você é uma figura que é um autor, né, da comunidade LGBTQIAPN+, aqui no Mato Grosso do Sul. E como você se sente tendo esse papel justamente de, né, ter essa importância de ser, principalmente aqui, né, que aqui é muito mais difícil você encontrar essa coisa se proliferando, como você se sente sendo um desses poucos autores que tem essa voz? Então, eu não sei, assim, eu acho que estão surgindo muitas pessoas e muita gente. Para mim, assim, tem um poema lindo que eu vou achar aqui rapidamente, chamado A Voz da Geração, de um poeta que eu amo muito, chamado Francisco Malman. E nos dizeres, no final das contas, algo que vai ser debatido, essa lógica de que a voz da geração é coletiva, a voz da geração é não binária, é trans, é das mulheres, é dos indígenas, é dos negros. Então, eu acho que isso me interessa mais pensar nesses espaços coletivos, e aí, para mim, é esse ponto, talvez, da livraria, as batalhas que a Alessandra faz, que são projetos e pessoas que estão pensando coletivamente em modos de sobrevivência. Então, isso, para mim, é legal, quando a gente está elaborando modos de sobrevivência, que elas são coletivas. Então, isso para mim me interessa, assim, muito, assim, porque o resto é meio quase ilusório, sabe? É também meio esperançoso. Estou fazendo meu cadastro aqui no site do IFMS para mostrar o poema. Calma aí. Tudo bem. Outra coisa que eu ia comentar com você, só para... Você pode ir pensando na resposta. Tá. Como que é para você ver que a gente, por exemplo, já é, acho que a terceira ou quarta vez que você está junto com a gente no Arco, com alguma programação, algum projeto. Como é para você ver a gente aqui no IF, como estudantes do ensino médio, indo atrás e fazendo esse tipo de leitura e conhecendo você, seus livros, como, por exemplo, quando a gente falou sobre o Khan na livraria, como que é para você ver isso aqui? Para mim, isso é incrível, porque é o que a gente estava falando, assim, dessa... A gente tem que pensar essa pluralidade, essa diversidade também institucionalizada. Para mim, esse é o problema, esse é o grande ganho da tradição. Então, se a gente pensa nesses espaços de institutos federais, de universidades federais, universidades estaduais, os espaços públicos, esse equipamento público que a gente tem que ocupar, que a gente tem que ir fazer isso, é criar uma esperança de pertencimento. O que vocês estão construindo é adiar a morte. Eu acho que, para mim, o Arco ele vem nesse lugar muito esperançoso, que é pensar que nesse equipamento público, nesse espaço público, é possível ainda a gente tensionar e problematizar coisas que, às vezes, para a gente está como kit, ou, às vezes, para a gente está como resolvido, e a gente vai criar problemas, construir problemas. Então, para mim, isso é incrível. Esses dias eu fui fazer um seminário na UFMS, e aí tinha um cara falando no seminário, e ele falou um negócio assim de... nossa, eu sou muito fofoqueira, estou notando que eu falo dos outros, que é uma beleza. Que a misoginia... Ele falou assim, porque a misoginia está lá fora, não está aqui dentro. Eu fiquei, tá louca, bicha, tá louca. Como assim, esses papos agora, essas horas, está lá fora? E essa ideia de lá fora e aqui dentro, essa hierarquia toda. E aí, enfim, dei lá meu show com ele. Mas às vezes, é interessante porque a gente cria muitas certezas na academia e nesses espaços escolares. Então, criar esses projetos é também uma possibilidade para o incerto, para a incerteza, para a dúvida, para o desmoronamento. E um desmoronamento bonito, um desmoronamento que surja algo, que nasça algo dessa voz que está se desmoronando. Eu vou ler para vocês o poema do Francisco. Pode ler, assim, por favor. A voz da geração, perguntaram. Qual é a voz da sua geração? Eu nem sabia que ainda tinha isso da voz da geração. Eu não sei qual é a voz da minha geração. Depois de decidir o que acontece, a voz fica dona da geração, só se ouve uma mesma voz, essa voz da geração se torna representante, recolhe assinaturas, responde todas as perguntas. A voz da geração, eu não sei bem o que ela faz. E se couber a mim definir a voz da minha geração, eu quero uma voz bicha, afeminada, afetada, toda rouca.
Uma voz grossa, sapatão, voz hormônio, tupi-guarani, afromundo, aqui, voz portunhol, gíria, travesti, voz língua morta, esquecida, enterrada, colônia dourada, uma voz mulher preta para a minha geração eu escolho, uma voz que ainda vem, uma voz que vai chegar, feita de presenças que já estão, de gente que já foi. Eu espero uma voz da geração que reinvente a fala, o falo. Eu aguardo a voz da geração, eu não sei se entendi a pergunta, qual a voz da sua geração, mas se vocês querem mesmo saber, eu acredito que não tem única voz. A minha geração, ela tem vozes. Esse é um poema do Francisco Malma que eu acho lindo, assim. E pensando nisso, eu fiquei lembrando de uma amiga trabalhadora da arte que foi assassinada há muito tempo atrás, em 2019, chamada Paulo Black. Ela era uma artista, uma drag queen, foi assassinada atrás do Shopping Campo Grande. Até hoje não sabem quem matou. Tem poema no Caixa d'Água para ela. É uma figura que me marca muito. Eu acho que quando a gente encontra essas possibilidades, por exemplo, no IFMS, a gente está construindo um futuro, a gente está construindo um horizonte, imaginando um horizonte junto. E é um horizonte carregado de muita gente que morreu, de muita gente que deixou, de muita gente que desistiu, de muita gente cansada. Mas a gente, cada vez mais, aumenta um pouquinho esse horizonte. Então, acho que esse é um trabalho muito nosso, coletivo, de botar a mão na massa. E eu acho que isso que vocês fazem, assim, tem uma esperança. E eu imagino que deva ser cansativo para vocês. Não deve ser algo fácil, assim. É uma construção de clube, é uma construção de leitura. Agora, o podcast, são muitas pessoas envolvidas. É uma negociação de desejos, é uma negociação de curadoria, é uma negociação de orientação. Então, tem muitas coisas juntas para que algo possa existir. E isso é louco, né? As pessoas estão assistindo o podcast e vendo essa 1 hora. Mas, para chegar nessa 1 hora, vocês tiveram que fazer muitas coisas e tiveram que lutar institucionalmente para o projeto crescer. Então, essas lutas institucionais fazem com que a gente viva. Talvez, se existisse uma luta institucional, na época que eu fizesse o ensino médio, talvez eu teria terminado o ensino médio. Então, assim, essa luta é importante. E essa é a luta que a tradição deveria fazer, que a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras deveria fazer. É lutar para que a gente consiga sobreviver, né? Que, para essa nova geração de escritores, consiga viver com felicidade, assim. Então, para mim, é isso, assim. E aí, quando a gente encontra professores que estão lutando por isso, para mim, essa é a alegria, é acreditar que, nesses espaços públicos, existem pessoas em comunidade, assim, sabe? Pensando nisso, nossa, eu falo muito, gente. Não vou mais falar. Vocês vão falar entre vocês agora. A gente está aqui para ouvir você. E a gente fica muito lisonjeado em ouvir tudo isso sobre o projeto, porque, de verdade, é uma resistência sempre, como o nome do podcast que a gente colocou, Vozes da Resistência. Você é uma dessas vozes. E, para a gente, é muito bom ter você aqui com a gente, porque é importante para a nossa formação e para a formação de todas as pessoas que vão ver isso aqui também. Para mim também, gente. Eu adoro. Eu queria aproveitar também que é uma dúvida que eu estou guardando aqui para mim. Sim. E acho que quero entender umas coisinhas. Mas, principalmente, quando você estava falando, né, dessa questão pessimista, que assim, eu me identifico. Eu também sou super pessimista. E você fala, né, né, quando a gente estava falando sobre o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, até você tinha comentado sobre ele querer não impedir isso, que até é o que a gente colocou nessa questão do paraquedas. E você falou muito também sobre essa questão de dançar no piso quebrado, né? E é uma coisa assim que às vezes até penso às vezes sobre a questão de como a gente enxerga o fim das coisas, né? Uma questão assim que não tem exatamente um reparo. E você traz muito essa coisa de tentar enxergar alguma coisa bonita, alguma coisa bonita no que parece quebrado, sabe? Nessa sensação de fazer a arte pela dor, né? Eu acho que tem... Não sei como que é exatamente a expressão que fala sobre isso, mas tem alguma coisa que cita isso. E o que você teria assim, para dizer, por exemplo, sobre transformar um futuro incerto numa obra, né? Um futuro não incerto, mas um futuro certo que a gente sabe que vai acontecer, justamente sobre essas coisas assim de fazer meio que valer a pena esse final, sabe? Sim. O irremediável.
É muito louco. Eu lido muito mal com fim, com términos. Eu sou uma pessoa que lida mal. Assim, meio Luísa Sonza, vai na Ana Maria Braga, lê carta, etc. O meu último término, eu tinha um... Não, meu penúltimo término, eu tinha eu tinha um contrato com um jornal que tinha que publicar textos. E aí eu terminei, eu falei, gente, eu só quero escrever sobre meu término. E aí eu escrevi sobre meu término. Meu penúltimo também aí foi na Substract, aí já não tinha mais contrato, foi só por escrever mesmo, assim. Eu lido mal com o final das coisas, porque tem essa lógica pessimista e esperançoso de que alguém vai salvar. Não, por favor, alguém me salve, alguém me tira daqui. Não tem esse alguém, né? A gente ali tentando, em coletivo. Quando é em coletivo é mais fácil, talvez não mais fácil, mas talvez se um está cansado, o outro vai. Então, a gente vai negociando isso. Mas essa coisa de ver beleza nessa ideia de fim é porque há, né? E é muito louco isso, assim. Às vezes tem uma beleza e que ódio. Eu estava pensando nisso hoje, assim, saí do hospital, aí eu cheguei em casa, aí eu esqueci a chave da minha casa no hospital, que é super um ato falho, né? Esqueci a chave da minha casa no hospital, fiquei pensando nisso, nossa, por que eu esqueci a chave da minha casa no hospital? E aí eu cheguei em casa, ficava sentada assim na porta, tentando ligar para as pessoas, tipo, alguém ia para mim, todo mundo longe, ninguém ia conseguir abrir, aí eu tinha que gravar um programa na rádio, na TVE, aí eu fui lá gravar esse programa na rádio, na TVE, e aí fui, assim, de hospital, assim, acabado, destruído. Cheguei lá, gravei. Aí eu voltei para casa, ainda não tinha ninguém lá, eu lá na frente, sentada, pensando assim, meu Deus, eu preciso tomar banho antes de ir para o IFMS, eu preciso tomar banho antes de ir para o IFMS. E aí, eu estava ali parado, sentado, e passou 2 crianças correndo, gargalhando, rindo. Aí depois passou um passarinho bizarro, num voante. Aí depois passou 2 cachorros brincando, e falando assim, meu Deus, que desgraça. É lindo. É lindo, é bonito. Tipo assim, eu ali sentado no chão, pensando, ai, Jesus do céu, vou morrer. E coisas lindas acontecendo. Porque a vida é tão... a gente é tão bichinho, pequenininho, que causa beleza na vida dos outros também, mas a gente é tão bichinho que quando a gente para e se olha menos, e tem talvez olhar para fora, a gente fala assim, nossa, está um desastre. Mas que lindo. Eu lembro, por exemplo, de uma amiga, por exemplo, pôr do sol vermelho, né? Que às vezes a gente vê, que aquele tá tudo vermelhão, e aí a gente fica assim, nossa, é as queimadas, né? Nossa, o bicho está pegando. Uau, que lindo. Que paisagem. É verdade. E ao fim, é bicho sendo morto. E olha isso, o que eu gosto na literatura é que a gente joga tudo dentro. Tudo, toda a mistura, toda a hipocrisia, toda essa dialética do bom, do mal, do ruim. É tudo dentro. É horrível e é lindo. É traumático e é gostoso. E é essa complexidade que eu gosto quando eu estou na literatura. Assim. O Eduardo Louis faz isso em Quem Matou Meu Pai. Né? Essa lógica de, assim, nossa... Pai, quero muito que você morra, mas te amo tanto. Essa complexidade que me interessa. E isso entra a beleza. Porque eu lembro, muito engraçado, assim, quando eu terminei com meu ex, e ele estava com uma cara muito emburrada e bravo, e a gente estava meio cansada, assim, a gente passou a noite discutindo, tristes, mal. E eu olhei para ele e falei assim, nossa... mas ele está tão bonito. E eu que estava indo embora, né? E eu indo embora pensando assim, nossa, ainda há beleza. Mas é isso, ainda há beleza. Né? A gente querendo ou não, as coisas vão continuando, vão existindo sem a gente. Às vezes, infelizmente, as coisas continuam sem a gente. Às vezes eu me vejo nesse meu lado super egoísta, né? Pensando assim, nossa, como assim? Como assim, amigo, você tem outro amigo? Você tá louco, porra? Como assim você tem outro amigo? Como assim? Não é Como só assim? eu? Não é só eu? Não é uma monogamia de amizade? Então, a traição, né? E é isso, assim, a vida é essa beleza insuportável, virulenta, que vai continuando, assim. E é nessa violência poética que eu acho que eu gosto de me inserir, assim, nessa coisa de, ok, o mundo vai acabar, mas olha esse pôr do sol, pô, chique. É como se a gente pudesse fazer muita coisa também nessa altura, né? Nessa altura, acho que a gente só pode narrar a A gente faz tragédia. o que a gente pode. A gente narra, a gente conta histórias, acho que é o que a gente consegue fazer, assim. E é muito pouco. E esses... Ai, gente, eu falo muito. Se vocês quiserem Tá que eu pare de tudo falar. bem. Eu Não, pode sou A gente seguir. people gosta de pleaser. ouvir. Você é um dos nossos Tá? Eu favoritos. sou É o people favorito pleaser, gente. do- Eu sou muito do people Arco. pleaser, assim. Vocês assistiram The White Lotus? Não? Não. Ah, então... tá. Assim, quando vocês assistiram The White Lotus,
tem um episódio, e num momento horroroso, que ele fala que ele é people pleaser, e eu fiquei tipo, eu sou bem assim, eu quero agradar todo mundo. E eu esqueci agora que eu fui pra The White Lotus, pra cena, eu viajei, assim, perdão. Tudo bem. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. Depois o Flávio vai ouvir esse podcast, ele vai brigar comigo. Mas eu queria saber se você tem... Não sei se você sabe, mas provavelmente deve ter pesquisado. Febrário. De onde surgiu o nome Febrário? Como é essa história? Porque é algo tão excêntrico quanto você, sabe? Como é? Tá, Febrário é... Assim, tem muitas histórias que falam de Febrário, se parece com o nome Fevereiro. Então, tem essa coisa do mês, mas eu nasci em setembro. Mas Febrário é um longo sobrenome da minha família. Diz minha mãe, que diz o vô dela, que diz a bisavó dela, que vai dizendo por aí, que Febrário era um nome dado quando uma pessoa era desaparecida e ela recebeu o nome do mês. E aí alguém, o primeiro Febrário, foi desaparecido e foi encontrado em fevereiro. E aí deram o nome Febrário para ele. Quando eu fico procurando em documentos, eu encontro lá em 1500 pessoas chamadas Febrário. Mas tem esse desconhecimento porque os sobrenomes mudam, as histórias mudam, então, mas existe essa lógica. Então, alguém foi desaparecido, alguém foi encontrado. Quando eu escolhi usar Febrário, que foi o nome de escolha, assim, né? Quando eu escolhi usar Febrário, eu não sabia dessa história. Inclusive, eu gostava de não saber qual era o significado dessa história. E aí, um dia, eu estava numa roda de conversa, e aí falaram dessa coisa, eu fui falar com a minha mãe, e minha mãe falou assim, então, é só eu falar, porque seu bisavô falar, pá. E aí foi meio nisso, assim. E uma vez, aí depois eu fui até pesquisar, assim, e eu achei num site da internet que, de fato, isso acontecia mesmo, assim. Mas eu não sei se tem, tipo... algum março aí, tipo, alguma coisa desse tipo. Tem um pesquisador chamado Lucas Febrário, tem uma outra chamada Júlia Febrário, eu stalkei todos, eu persigo a vida deles, entendeu? Eu subi no nível de obsessão, fico vendo tudo que eles publicam, tudo que eles fazem. O Lucas Febrário, inclusive, está fazendo um trabalho incrível, ele nunca vai ver isso, já tentei até conversar com eles, não consegui, falei assim, oi, gente, onde veio Febrário, né, na vida de vocês? Mas o Lucas Febrário, ele é um jornalista que ele está cobrindo o massacre em Gaza há meses. E a Júlia, ela, se eu não me engano, estuda... olha que maluca, minha cabeça de escritora é essa, gente, eu vou atrás do povo até. Ela estuda hidroelétricas. E eu lembro que, na época do Caixa d'Água, eu ficava brincando assim, nossa... Eu acho que essa é a parte da Júlia Febrário que eu estou escrevendo. mas esse é meu... Mas ele vem disso, assim, dessa coisa. Assim. E aí eu escolhi ele um pouco depois que eu saí do ensino fundamental, entrando para o ensino médio, e aí toda vez da chamada eu ficava Febrário. Aí um dia os professores deixaram, né? Que legal. É muito legal ver essa intertextualidade que você faz com as histórias que você conta e com a sua vida pessoal, com as coisas que você pesquisa. Eu acho muito legal saber disso. Acho que já puxando, então, né, que a gente está chegando com um bom tempo, uma pergunta que eu queria fazer para encerrar, que eu acho que, assim, por mais que a gente já tenha trazido leitores, aqui a gente tem um renomado escritor com a gente, e é uma dúvida principalmente minha. Se, assim, uma pessoa perguntasse para você, né? Que, assim, eu sei que é uma experiência muito individual, mas se alguém perguntasse para você sobre o que escrever e não precisasse, assim, né, focar em algo específico, sabe, algo amplo, se fosse para você dar uma resposta para uma pessoa perguntando algo assim, o que você falaria para essa pessoa? Eu acho que essa pessoa, eu falaria para ela isso, assim, escreva, separe 2 cadernos, um caderno. Você escreve coisas importantes, sérias, literárias mesmo, assim, coisas que você acha que são relevantes. Então, você vai escrever sobre guerra, sobre amor, sobre todas as coisas. Num outro caderno, você escreve só o resto disso, assim, o que é bobeira, o que é cotidiano, o que é quase uma tosqueirice, o que quase não parece importante, assim. Aí você joga esse caderno fora e publica o caderno das bobeiras. Eu acho que eu falaria isso, assim. Acho que essa seria a minha coisa. Porque nessas bobeiras a gente vai encontrar coisas tão importantes quanto aquelas.
E talvez nessas bobeiras a gente tenha um personagem melhor construído do que nesse, que a gente achava que a gente estava falando sobre alguma coisa importante. Porque aqui, às vezes, a gente só estava com ego, de querendo salvar o mundo, ou de querendo, que para mim é muito perigoso também, e de querendo falar como o mundo tem que ser resolvido. E aqui, talvez, você apresente uma pessoa que não sabe. E nessa pessoa que não sabe, talvez a gente tenha um processo desumanizatório da humanização que seja mais interessante. Assim. Acho que falaria isso, assim. Eu acho. Às vezes. Agora eu falei isso, né? Então acho que eu falaria isso. Uma retomada, né? Que é bom a gente lembrar que a gente é humano quando a gente está escrevendo, né? É bom. Mas então, por hoje, isso aqui é a nossa conversa com o Febraro. Só refazendo aqui o convite, né? Se você gosta do nosso trabalho aqui com a literatura, a gente está, né, agora entrando com o nosso nome, do nosso clube de leitura, Caio Fernando Abreu. E vocês são sempre convidados a participar, a colaborar com a gente aqui do Arco Literário. E hoje foi um episódio muito produtivo, né? Então, se você quiser, de onde você está mesmo, colaborar com a gente, fazer o mínimo que seja, a gente vai ser muito grato por isso. Então, se você compartilhar, né, o nosso podcast com alguém que você acha que vai acabar gostando, sempre a gente vai estar recebendo de coração também os comentários de vocês. Quem tiver, né, tiver alguma coisa para falar, pode comentar. A gente vai estar tentando ler, vamos estar tentando dar resposta para vocês. Curte também para ajudar na divulgação. E a gente tem o nosso Instagram, @arcoliterário_, se você quiser acompanhar o nosso trabalho, né? Que aqui a gente não faz só o podcast. Se inscreva no YouTube também, todos os episódios vão estar lá. Se inscreva no YouTube, ativa o sininho das notificações. Sim! E a gente... né, mandem ideias, a gente está muito aberto também. Participem do clube, gente. É muito Participem divertido. Clube de leitura. É o clube de leitura mais divertido que tem. A gente vai estar sempre fazendo a divulgação do nosso trabalho pelo Insta, então quem quiser estar acompanhando pode acessar o nosso @. A gente tem o nosso site também, arcoliterario.com.br, que a gente está trabalhando para reformar ele com as atualizações que a gente foi fazendo no site. O site é muito chique. Eu acho o site lindo. A gente se esforçou, ralou, né, os antigos bolsistas, e agora eu e a Cris aqui que estava trabalhando para aprimorar ele. Mas então, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo episódio. Muito obrigado ao Febraro por estar prestigiando aqui a gente. Né? Valeu, foi lindo. Tchau, gente. Ai, tô animado. Libera logo esse episódio, por favor.